Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui continuando o nosso podcast. Acabamos o podcast de terça-feira, os avisos, comunicações. Deite na cama, pega o celular, eu fiz alguns avisos, dei alguns direcionamentos, fiz alguns comentários importantes. Você que está assista. Bota um headphone, 15 minutos você, e além da ministração para a sua meditação. Agora a ministração de quinta-feira, como nós falamos, estamos na 44ª semana, esse tema maravilhoso, e vamos até novembro, dezembro, já começamos de novo tema, já preparando-nos para o ano de 2026, que já está aí às portas. Não há avisos, só apenas a ministração do podcast. Nosso tema da ministração de quinta-feira, como sempre lembramos, o podcast não é o sermão, é apenas uma palavra de ajuda. Estamos lendo nessa semana o livro de 1 Pedro. E lemos o capítulo 1 e agora vamos ler o capítulo 5. Deus te levantará e te erguerá. Essa é uma afirmação. Não importa a circunstância, não importa a situação da tua vida. Que palavra, pregador. Deus te levantará e sempre te erguerá. Pastor, eu estou lá no fundo do abismo. Sim. Lá no fundo, o Senhor te erguerá e te levantará. Essa é uma palavra maravilhosa. E a carta do apóstolo Paulo às igrejas, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 11, como eu falei agora há pouco, eu vou ler esse versículo, os dois. Se você quiser ler os outros mais, esse é o critério. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe o seu, nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Amém. Maravilha. Deus seja louvado. O apóstolo Pedro, começa nesse texto, ou durante esse texto, nos encoraja os crentes que vivem momentos delicados de luta, prova, sofrimento, que estão sendo provados, lembrando-os que Deus, de toda graça, de infinitude e bondade, os chamou para a sua eterna, ou a sua glória eterna. E que depois de um curto período de sofrimento, de luta, de prova e dificuldade, vai-nos, ou está-nos, ou continua, ou continuará, aperfeiçoando. Como é que está o texto? Na sequência lógica, pregador. Use essas palavras, eu não vou usar, porque não tem espaço, mas eu usaria. O Senhor estará nos aperfeiçoando, nos aperfeiçoará, nos fortalecerá, confirmará e estabelecerá. Eu, se fosse você, eu dava uma olhada nessas expressões. Que há expressões profundas de Deus. Não dá para eu usar. Estou apenas no direcionamento, mas cabe a você. Essas passagens, passagens são 2 versículos, oferece o consolo e esperança e assegura que a força de Deus é suficiente para nos sustentar e firmar o crente ou os crentes em meio às lutas, às dificuldades, levando-os à glória que é permanente, ou a glória que ele está falando é diante da presença de Deus, que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Maravilha. Também o texto refere-se que Deus, ou ao Deus
que é a fonte de todo favor e de toda bondade, cuja graça nos chamou para a glória eterna em Cristo Jesus. Isto é, estamos em estado pleno diante da presença, sustentados, erguidos, levantados, protegidos, mesmo nas situações mais delicadas da minha e da sua vida. Temos que lembrar que estamos sendo guiados por Cristo. Pedro nos ensina, ou nos mostra, nos apresenta, nos motiva a ser mais fortes e firmes diante do Senhor. E não desistamos, como temos feito, de forma tão flácida, tão rápida, daquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida, porque nós enfrentamos dias difíceis, complicados em nossa vida. Os crentes, Pedro lembra que os crentes foram chamados para um relacionamento eterno, não efêmero, não passageiro com Deus. E que o que contrasta com a natureza temporária, a nossa fé e terrena do sofrimento. Meu relacionamento com Deus é eterno. Os sofrimentos só nos atingem nesse mundo, por mais difíceis, como diz o salmista, que a noite dura, ou por mais difícil, a dor dura numa noite, mas pela manhã, sempre. Pedro nos lembra que nosso sofrimento é temporário, mas a nossa intimidade, a nossa fé, a nossa vida com Deus, ela é permanente, eterna. Os sofrimentos e provações que os crentes enfrentam são temporários, mesmo que possam padecer longo tempo, longas horas, mas nós acreditamos que eles irão passar, porque essa é a palavra de Deus. Em resposta aos sofrimentos, Deus se compromete, por o texto apresentado, a completar a sua obra em cada um daqueles que permanecem firmes diante do Senhor, aperfeiçoando a nossa fé, fortalecendo e estabelecendo ainda mais em Cristo em nós. A passagem também é um grande consolo final, garantido que o sofrimento é passageiro. E a glória de Cristo e a promessa de Cristo sempre serão eternas. O próprio Deus é quem aperfeiçoa, fortalece cada um dos crentes em Cristo Jesus. E por isso eu preciso acreditar em cada promessa de Deus sobre a minha vida. A graça de Deus proporciona a força, a estabilidade necessárias para permanecermos firmes na fé, mesmo nas maiores adversidades e lutas da nossa vida. A fé e a esperança no Senhor nos garante força para continuarmos crendo que Deus sempre nos levantará e erguerá. Os crentes verdadeiros, salvos, são chamados para a glória de Deus. Um propósito eterno, não efêmero, passageiro, que dá significado aos sofrimentos temporários dessa terra. Isto é, vale a pena andar na presença do Senhor, mesmo sabendo dos dias de lutas e provas. Aí, pregador, deixa Deus te ouvir. É importante para o processo de Deus, para o processo de nos erguer que Deus tem sobre a nossa vida e nos levantar nos momentos duros da nossa vida, entendermos que o Senhor trabalha e age sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas. Se eu não entender os métodos do Senhor, não encontraremos forças diante dos sinais que Deus vai apresentar à minha vida. Como diz o texto,
que lemos no versículo 10, diz Deus, o Deus de toda e o Deus de toda glória, toda graça, perdão, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido pouco, Ele mesmo irá nos aperfeiçoar. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique. Essa palavra é forte, meu pregador. Eu não vou falar sobre ela, repita. Vá nela. Como Deus me ergue em meio aos turbilhões de provas. Como Deus me levanta numa situação tão delicada. Como, pastor? Que Deus me ergue numa situação tão delicada que eu me encontro hoje. E aqui eu apresento o quinto passo. Como me ergue em meio aos turbilhões das provas e dificuldades? Primeiro, creia no Senhor Jesus. Não perca a sua fé. Pastor, tá muito... Aí, pregador, deixa eu usar meu vaso. Creia no Senhor Jesus. Chore, lamente, sofra. Mas creia, Deus é o Senhor da minha vida. Me dará vitória em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Segundo, conheça as revelações da sua palavra. Eu cito aqui o exemplo de 2 Coríntios 12, 10. É um pedacinho onde eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Posso todas aí. Eu pedi um exemplo. Posso todas as coisas. E pagador, deixa Deus. Cite os versículos da Bíblia. Terceiro, acredite, profetize. Deus está te aperfeiçoando. Lembra das palavras que eu falei? Não dá para afirmar que Deus está trabalhando. Aperfeiçoar é um processo, não é um ato. Ninguém é aperfeiçoado do dia para a noite. Somos aperfeiçoados nesse processo da nossa vida, das lutas, das provas e da dificuldade. Terceiro, estou falando, acredite e profetize. Deus está afirmando mais, firmando mais a sua vida. Isto é, você está ficando mais seguro, mais estável, mais inabalável, mais, me permito usar, indestrutível, mais fortalecido ainda. Quinto, Deus está estabelecendo o seu caráter, está moldando a tua vida de acordo com o que Ele pensa e acha. Deus nos ergue quando nós aprendemos o caráter de Cristo. Quando nos aprendemos o caráter de Cristo e colocamos esse caráter em nossa vida. Sua firmeza, sua promessa, sua fidelidade. Deus quer nos moldar, aperfeiçoar nosso finito, limitado caráter e personalidade e nos moldar aos moldes de Cristo. Como diz o versículo 11, a Ele seja glória, poderio, para todos sempre. Isto é, quanto mais parecido formos com Cristo e colocarmos a nossa vida, suas verdades, mais fácil, entre aspas, seremos erguidos pelo Senhor. Quanto mais parecido com Deus, Cristo, mais forte nós seremos. Deus deseja nos erguer e levantar nos momentos difíceis. Mas eu preciso aprender a viver debaixo das promessas maravilhosas do Senhor. Deus abençoe, pregador. Deus te use de forma tremenda nessa noite.